Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais um Quinta de Carreira e Mercado. Hoje um tema muito importante que nós estamos sempre em pauta conversando, né? Da inclusão da escola para o mundo do trabalho. Eu vou chamar os meus colegas participantes aqui para estar participando. Vamos lá, hoje a nossa convidada é a Gisele Killing, ela vai estar entrando agora, chamando o Maurício, vamos ver, e também já vou enviar o convite para a Gisele, guardando a entrada deles, aceitar. E carreira, mais uma quinta, né, gente? Agora esse mês de outubro, o mês que nós estamos comemorando o mês do professor, Outubro Rosa. Boa noite, Maurício. Boa Tudo tarde. certo? Tudo bem, Wagner? Vou botar um volumezinho aqui, tudo bem. Começar a chamar a Gisele aqui. Cadê a Gisele? Gisele aqui. Entrar com a Gisele. Vamos ver. Gisele Killing, nossa convidada de hoje. Já informo que na noite de hoje a Dalva Santana, nossa companheira e participante aqui do Quintas de Carreira, Mercado e Carreira, não vai estar conosco ao vivo, mas ela está acompanhando nós, ela está em outra atividade simultaneamente, mas ela está aí nos acompanhando. Exatamente. Vamos ver. Estou aguardando a Gisele entrar. Enquanto isso, né? Acompanhe o chat, temos novidades. Agora a gente está expandindo as nossas redes sociais. A gente chegou no Twitter, no Instagram e no Facebook. Então, todos os vídeos também vão estar no YouTube, no nosso canal Mercado e Carreira. O nosso Facebook também já está no ar e o Twitter também está no ar. Então, sigam em todas as plataformas e a gente cada vez mais expandido e com novidades, pessoal. Sigam @ Mercado e Carreira no Instagram, que ainda continua sendo o nosso principal hub, rede social onde estão as informações. Mas se você quer consumir os nossos conteúdos via o Instagram, além do Instagram, também temos o Twitter, com os posts mais simples. Nós temos o YouTube, o nosso canal, e também o Facebook. Então, nós temos aí vários canais para a gente estar consumindo esses materiais das nossas lives. Nós estamos constantemente aí em produção. Vamos ver aqui. Aqui a Gisele, só um momentinho. Não, ela não está conseguindo acessar. Certo. Bom, vi que a Gisele entrou aqui na live. Gisele, pode clicar ali em participar que a gente dá Ela mandou agora, ela mandou. Ela mandou? Show. Pronto! Seja bem-vinda, Gisele. Obrigada. Hoje eu escolhi um lugar bem temático, uma sala de aula para estarmos falando aí, então, de inclusão da escola para o mundo do trabalho. Seja bem-vinda, te apresento o Maurício. Tudo bem? Prazer, Maurício. Que honra estar aqui com vocês hoje. Honra nossa. Maurício, o print de início da nossa tela. Vamos lá, todo mundo com sorriso. Feito, print tirado. Show de bola. Bom, então eu vou dar início ao nosso bate-papo, né, recolocando que, infelizmente, hoje, devido aos compromissos, a Dalva Santana não vai estar participando, então estará comigo e o Maurício, mas ela deixou um abraço, um agradecimento enorme por ter aceito o convite de estar participando com nós, a Gisele, e ela ficou muito feliz da temática, tá? Então eu vou começar dando a abertura, apresentando a Gisele. Carreira desenvolvida há 16 anos na área da pedagogia inclusiva, com experiências em processos inclusivos
orientados e elaborando atividades interdisciplinares, contribuindo no desenvolvimento de projetos educacionais e pedagógicos, oportunizando a particularidade e construindo as estratégias específicas de cada um, visando a qualificação e humanização diante do processo de ensino e aprendizagem inclusivo, orientando e acompanhando as pessoas com deficiência em projetos profissionalizantes e na sua inclusão no trabalho. Atuou como membro do primeiro Conselho de Pessoas com Deficiência Municipal de Gravataí, Rio Grande do Sul. Atualmente, supervisora pedagógica na Escola de Educação Infantil SESC, o Sesquinho Viamão. Bom, Gisele, então, mais uma vez, seja bem-vinda. É uma honra estar contigo, né? Então, nós vamos dar seguimento aí no nosso bate-papo, certo? Quero agradecer ao pessoal que já está aí online. Estou vendo que já tem gente participando. Que maravilha! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Gisele, então, minha querida, é uma honra te ter aqui, né? Em nossa live é uma satisfação. Então, eu tenho uma pergunta, né? Já entrando na temática. Conta um pouco da sua trajetória de carreira na educação inclusiva e como chegou até aqui. As conquistas, os desafios, as oportunidades, né? A sua trajetória para nós. Então, Wagner e Maurício, acho que para a gente quebrar um pouquinho o tabu já de início, assim, já que a gente está propondo, né, novos olhares de inclusão, eu então me apresento também com uma adaptação, tá? Eu sou Gisele, eu tenho cabelos pretos pelo ombro, estou sentada na minha sala, num sofá preto, com um quadro colorido atrás. Isso é só para a gente pensar, né, nas futuras lives, que a gente também tem que pensar daqui a pouco na deficiência visual. Então, a gente se apresenta assim para provocar esses olhares novos aí, falando-se de inclusão. Então, para quem já me conhece e quem não me conhece, eu inicio assim, ultimamente eu tenho iniciado assim algumas palestras e lives para que a gente possa estar pensando num todo, né, na sociedade. Primeiro, agradecer vocês dois, assim, por essa coragem de estar falando algo tão especial, né, que é a educação. Eu iniciei minha trajetória numa APAE do município de Alvorada, sem conhecer nada, sem saber nada, simplesmente professora, que eu acho que todo mundo inicia a sua caminhada na educação com muitas esperanças de conhecer o novo, né? E foi assim que eu entrei numa rede apaiana na APAE de Alvorada. Então lá, quem me ensinou e quem me provocou muitas mudanças foram os próprios jovens, os próprios alunos. Ontem mesmo eu escutei numa live de um grande amigo, o Sérgio Guterres, não sei se ele está assistindo, ele também é um profissional encantador pela inclusão, onde ele falou essa mesma frase e isso me fez pensar o porquê trazer isso hoje, né? Porque quando a gente fala de inclusão, a gente fala então de um todo, do ser humano. Então, quando escolhemos ser professores, escolhemos atuar com pessoas. E aí começa a minha provocação, começa a minha mudança na APAE de Alvorada nesse momento de conhecer quem são eles, quem eram aqueles jovens. E aí a coisa foi dando certo, eu fui em busca de conhecimento teórico, que pudesse então estar me abrindo esses caminhos para que eu pudesse então estar propondo novas oportunidades para aqueles jovens. Foi então que eu fui convidada a atuar na APAE de Esteio, né, com um projeto que era a profissionalização do jovem no mundo do trabalho. Saí da APAE de Alvorada, deixei 3 turmas no momento atuando já como profissionais e fui para a APAE de Esteio. Uma outra oportunidade, novas oportunidades, onde eu tive também o prazer de iniciar minha atuação com a pessoa com autismo, né? Então, foi aí que começou outras buscas e outros conhecimentos. Passando nova experiência, retorno eu então para a APAE de Gravataí. Eu passei por 3 APAEs. E foi lá então que eu me descobri uma encantadora pelas pessoas, não somente pela inclusão. Eu acho que a gente precisa começar a provocar na educação e que quando a gente está lá para atuar com pessoas, a gente está fazendo já inclusão indiferente de diagnóstico, né? Além do diagnóstico, existem pessoas. E foi com eles que eu aprendi e reforcei esse sentimento de que são pessoas e que a gente não estamos fazendo favor, né? A gente não faz favor.
A gente está simplesmente oportunizando o acesso que é de direitos de todas as pessoas. Então, a escola é de todos e é formada por todos. E é assim que eu me sinto hoje, dentro de uma escola de educação infantil, que é o Sesquinho, uma outra oportunidade de aprendizado, atuar com crianças. E foi aí, então, que eu parti para novos olhares e novas provocações numa atuação da educação infantil, que era provocar esses olhares de que o educador precisa, então, receber cada criança diante da sua particularidade e sempre lembrar que quando a gente recebe um aluno com algum diagnóstico, ele vem além do diagnóstico, né? Ele é o João, ele é a Maria, ele é o Carlos, ele não está com rótulo. A gente precisa quebrar esses rótulos e conhecer quem é essa pessoa que a gente está recebendo ali. Assim, eu me apresento para o nosso bate-papo de hoje. Acho que já falei demais, né, Wagner e Maurício? Não sei. Mas quando a gente fala de algo que a gente é apaixonado e que a gente precisa estar sempre lutando por isso, a gente se encanta um pouco nas falas e se empolga e sai falando, assim, né? Não, perfeito, Gisele. Como é bom ver a expressão do amor pela profissão e acreditar nessa questão humanizada de ti, porque tu fala de coração cheio. E isso é muito importante, porque o nosso objetivo é que todos tenham esse conhecimento, porque uma hora essas crianças vão sair da escola, elas vão ter uma carreira profissional, elas vão estar inclusas num todo na sociedade, e nós precisamos saber da base delas. E é graças a pessoas como você que contribui para o desenvolvimento dessas pessoas. De pessoas que estão nas nossas famílias, que estão nas nossas rodas de amigos, e pessoas que vão trabalhar conosco, né? E isso é importante. Muito Sim. bem, passa para o Maurício, então. Legal. Gisele, bem-vinda novamente. Uma honra estar aqui conosco na nossa live. Então, a gente vai começar aqui, vamos fugir um pouquinho agora do que estava falando, vamos entrar numa outra esfera. No que tange a questão de verbas, né? O governo federal, né, ele lidera uma assistência financeira e uma assistência técnica em várias esferas. Estado, município, Distrito Federal, conforme explica aí a Cláudia Pereira Dutra, secretária de Educação especial do Ministério da Educação. Os gestores estaduais de cada uma dessas esferas, enfim, eles têm ali como atribuições, né, firmar e fiscalizar parcerias com relação ao quê? A instituições especializadas em questão desse processo mais diferenciado. A questão com tudo isso, a nossa educação escolar hoje, ela é inclusiva na prática? Se a gente olhar agora, neste momento? Então, Maurício, pergunta um pouco polêmica, assim, né? Mas, na verdade, foram muitos avanços até aqui. Posso falar particularmente da minha trajetória durante esses quase 20 anos de educação, né? Eu acho que antes da verba, né, o educador que está lá na ponta, ele precisa primeiro querer, né? A gente tem que sair um pouco da questão de não fazer por não ter, né? Eu não tenho a adaptação, eu não tenho a rampa. Antes disso, porque isso não tem em todos os espaços escolares, que é injusto, né? Deveríamos todos já estarmos com os espaços completos para qualquer tipo de pessoa, mas isso ainda não acontece. Acho que hoje as verbas são bastante significativas nesse sentido, porque a gente já tem projetos inclusivos nas escolas. Mas, às vezes, a pessoa que está lá na ponta, muitas vezes, ela fica na segurança de que a gente precisa ter um monitor, precisamos ter aquela rampa, precisamos... Não, se a biblioteca não é no espaço onde não tem rampa, a biblioteca que tem que descer, né? Não é o aluno que pode estar impossibilitado de fazer qualquer proposta pedagógica, de qualquer vivência na escola, por não ter o acesso. E isso depende muito de nós, professores, da equipe da comunidade escolar. Muitas vezes do nosso guarda do portão, né? Muitas vezes da auxiliar dos serviços gerais. São de pessoas que todos formam a escola. Essa é a comunidade escolar. E as verbas, sim, hoje tem muitas... segurança nesse sentido, né? A gente tem os projetos, a gente precisa da verba, mas a gente precisa também desejar que isso aconteça, né? Eu sempre falo muito isso, independente de onde eu estou atuando. Hoje eu atuo numa rede muito potente, mas também atuei em redes que precisava se fazer a tal da rifa para que a gente pudesse ter aquela criança incluída, aquele jovem incluído. Então, assim,
Acho que a gente não pode desistir de lutar para que essas verbas devem ser asseguradas, né? Não estou falando de política aqui, mas estou falando de questões que a gente precisa, enquanto educadores, não deixar que acabem, não deixar que isso se encerre, para que a gente não retroceda, né, a esses projetos educacionais. Essa é a minha opinião sobre a referente às verbas que a gente tem hoje. Acho que é muito importante, né? Tem projetos muito inclusivos nas escolas. Mas o que eu acho que é mais importante nesse momento são as pessoas. Eu acho que a mudança de paradigma, a mudança de olhar, porque isso já contribuiria para que novos espaços estariam de portas mais abertas, mais empáticas, né? Mais humanas, não tão rotuladas a simplesmente a burocracia, né, da educação. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que, assim, fantástica a resposta, se fez entender perfeitamente, faz total sentido e até talvez antecipou uma próxima pergunta gatilho que eu ia fazer para ti, mas mesmo assim eu vou falar, né? Que é quais são os desafios que os educadores ainda encontram para atingir a inclusão escolar. Citou alguns aqui, mas eu sei que tem alguns que são fundamentais, que são aqueles que precisam ser vistos a qualquer momento, né? Maurício, o que eu percebo hoje, assim, e tenho anotado muito para um futuro projeto de mestrado, eu já conversei com o Wagner sobre isso, assim, que quando tu vai atuar numa escola, tu recebe uma turma, né? Tu é professor regente daquela turma e tu recebe uma turma com 18 alunos, né? E aí tu tem um aluno que tu já sabe que aquele aluno tem um diagnóstico, né? Porque um professor falou, ele já era de uma turma anterior, mas aí tu já recebe aquela turma sabendo que tu tem um menino lá com diagnóstico. Então tu contabiliza 18 e mais um, né? Aí eu tenho 18 alunos e eu tenho mais um que tem um diagnóstico de autismo. Isso a gente precisa quebrar, isso é um desafio. Porque enquanto pessoa, tu precisa receber aquela turma com 19 alunos. Porque aqueles 18 que não têm o diagnóstico, eles têm diversas particularidades que também façam que tu construa inclusão, né? Isso eu acho que é o primeiro desafio. É tu te entregar, né, ao receber a turma, ao receber aquela turma, todos são diferentes, todos têm histórias, todos trazem histórias para aquele planejamento. Então, quando tu vai atuar nessa turma e tu recebe eles, tu já sabe que tu tem 19 pessoas diferentes ali. Né? Então, o professor ele ainda fica muito inseguro, né? Quando ele recebe uma turma e que ele tem um aluno com diagnóstico. E muitas vezes, quem vai te desafiar maior, te provocar maiores desafios, é aquele aluno que não tem desafio, que não tem o diagnóstico. Esse sim pode gerar muitos desafios escolares. Acho que a questão do monitor, né? Algo que é um assunto polêmico, a questão da monitoria de inclusão é um desafio, né? Porque isso vem muitas vezes da questão da família, aquele desejo da família assegurar que tu tenha um monitor, porque aí o teu filho, né, que tem algum tipo de diagnóstico de deficiência intelectual ou múltipla, ele vai estar assegurado de que ele vai estar desenvolvendo aprendizagem, e muitas vezes o monitor está ali simplesmente para inspirar e encorajar a família muito mais do que o próprio aluno, né? Porque a família ela já chega fragilizada na escola. Ela já chega com aquela insegurança. Como é que vai ser? Né? Ele não vai no banheiro sozinho, ele não sabe escrever, ele não é alfabetizado. Mas o que ele vai fazer na escola? Ele só vai socializar? Não. Ele está lá por direito. Né? A escola é de todos. Então, acho que o desafio também de quebrar a barreira da questão de ficar muito assegurado no monitor. O monitor é algo que ele assegura a aprendizagem, mas ele, no meu ponto de vista, ele está muito mais para inspirar as famílias. O currículo adaptado, que é algo que a gente fala e assusta muitas vezes ainda a rede pedagógica, né? Na escola é um assunto que e se tu for avaliar o currículo adaptado, ele é muito simples. Se tu conhece o aluno, tu consegue fazer o currículo adaptado. Porque o currículo adaptado, muitas vezes, é até como colocar a mochila no lugar onde ficam as mochilas. Isso tem que estar lá no currículo adaptado. Então, quando tu recebe o aluno, a primeira coisa que eu sinto que os professores me perguntam é: Gi, como é que eu vou fazer o currículo adaptado? Primeiro, tu vai conhecer ele. O que deixa ele irritado, o que ele não gosta, o que facilita o processo de aprendizagem. Conhecendo este aluno, tu já tem meio caminho do teu currículo adaptado desenvolvido.
E aí tu encoraja os outros professores também da escola, né? Eu não sabia, mas eu tô fazendo, eu conheço ele come assim, ele gosta de... A música entrou para contribuir para essa aprendizagem. Então, primeiro tu conhece aquele aluno para depois tu quebrar os desafios, né? Outro desafio que eu acho que a gente ainda enfrenta é ainda aquele educador que não se sente preparado com algumas falas que trazem de que eu não estou pronto para trabalhar com inclusão, né? Eu acho que isso a gente não pode nem permitir ouvir do lado. Eu já estou nesse momento assim, não, se tu escolheu ser professor, tu escolheu trabalhar com pessoas. Porque isso também é um desafio, é um tabu que se cria nesse sentido, e aí fica mais difícil de desenvolver aquele vínculo, né? Aquela conexão entre aquele adulto e aquele aluno. Então, isso a gente ainda escuta muitas vezes, tenho certeza que quem é professor que está escutando ainda escuta isso, e é pelo simples fato de não se permitir conhecer, né? De não se abrir para aquele novo, porque todas as crianças são diferentes, todos os alunos trazem essas singularidades. Acho que isso também é um desafio. A questão da acessibilidade, né? Como a gente falou um pouco ali das verbas, a acessibilidade é algo que ainda impede também, né? Nós não podemos permitir hoje, como eu trouxe um pouco na fala anterior, é que algum aluno dentro de um espaço de educação fique sem fazer qualquer tipo de atividade por não ter o acesso, né? Isso é inadmissível. Ou a gente traz as propostas para onde ele consiga participar, ou a gente nem faz, né? Tem alguns lugares, né? A sala de música é no segundo andar do prédio, mas a gente não tem elevador. Né? Ou tu leva no colo, ou tu fala. Que também é injusto. Eu sei o que eu tô falando, que as pessoas falam muitas vezes que é injusto, por quê? Porque a lei deveria estar assegurada e deveria ter a rampa. Mas se não tem a rampa e ele está lá, quem somos nós para não permitir que ele participe? Acho que isso é um dos desafios também enfrentados, né? Eu acho que a gente não pode permitir que um educador hoje utilize dessa não verba, né, de não ter a verba para que o processo de aprendizagem aconteça. Então, se a gente está ali, a gente precisa, então, principalmente, eu trago essa frase, eu fiz um projeto na PAI de Gravataí, nós realizamos esse projeto, que era conhecer para entender. Se tu conhece, tu entende quais são as particularidades dele, já tem meio caminho do teu planejamento ali, o teu PDI, que a gente chama, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, para aquele aluno se desenvolver na escola. Acho que um dos desafios que eu trago como quebra de tabu é o abrir para conhecer e entender. Acho que isso não precisa ser especialista, não precisa ter a pós-graduação em inclusão. Acho que precisa querer que algo aconteça. Muito legal, bem. Muito bem. E fazendo um adendo, né? E isso não é só no mundo da educação, né, Gisele? Isso é em tudo. Então, as pessoas, elas são iguais e diferentes. Então, no mundo corporativo é a mesma coisa, entende? Então, assim, o desafio é se relacionar e ter esse tipo de interação indiferente da característica de cada pessoa, da sua deficiência, da sua limitação. Porque, como tu comentaste, né? Daqui a pouco uma pessoa que tem aí um rótulo, que infelizmente ainda existe, ele é assim, tá? Que a gente vê no mundo profissional e na educação. Mas eu tenho uma pessoa que consideravelmente não tem nenhuma deficiência, algo do tipo, te dá muito mais problemas, desgaste, qualquer outra coisa. Então, assim, primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma e esses dogmas que eu digo, entende? Exato. E assim, todo mundo é igual e diferente. A gente tem que ver de forma individual. E a gente relaciona com pessoas, né? Eu digo que o professor também ele é um gestor de pessoas, educacional, que prepara essas pessoas para o mundo, para o mercado, né? Fantástico. Exato. Muito bom mesmo. Wagner, contigo. Perfeito. A Tatiane colocou uma colocação assim, importante todos os alunos terem orientações também sobre a dificuldade daquele aluno a ser incluído. Muito bem, Tatiana. Isso acreditamos também, né? A Gisele pode estar falando mais sobre isso. Até porque quando tu une a turma em prol de todos, né? Porque quando tu tem um aluno incluso, não é só ele que tem dificuldades, não é só ele que vai ter limitações. Muitos vão ter. E quando você começa a trabalhar, esse trabalho em equipe entre eles, a empatia, né, de se colocar no lugar do outro, de contribuir, tu acaba criando também um adulto
bem humanizado, né? Que consegue, tanto na sua casa, quanto na sua vida social, na sua vida profissional, se bem relacionar com os demais pessoas. Hoje eu percebo muito isso, Wagner, na questão da educação infantil, né? A inclusão, ela acontece natural, né? Eu não preciso estar explicando para aquela criança o que é a dificuldade daquele outro colega de turma, né? Então isso acontece com muita naturalidade. Não existe o preconceito, não tem o pré-julgamento, né? Então são crianças que a gente está, então, transformando para um mundo mais humano daqui para frente. Então, assim, se iniciar lá na educação infantil, tu já tem um processo do ensino fundamental e no ensino médio, jovens e adultos com mais consciência dessa diferença, né? Acho que isso também é um pouco que a gente quebrou, né? E que a educação avança nesse sentido, da gente iniciar isso lá nas crianças, nos pequenos, para que na escola a gente já consiga ter jovens e adultos mais conscientes, mais empáticos, conhecendo um pouco mais da realidade do outro, né? E o que a Tatiane traz, assim, realmente é muito mais fácil tu incluir para o coletivo do que do individual. Isso não tem dúvida. Tu vai propor uma atividade ou um conteúdo que tu queira que aquele aluno com diagnóstico não está conseguindo desenvolver e tu gostaria muito que ele demonstrasse o interesse, é muito mais fácil tu propor essa atividade para o coletivo ou para grupos menores do que para ele. Não tenha dúvida disso. Eu atuei 4 anos em sala de recursos e a sala de recursos onde eu atuava, ela praticamente ficava fechada, porque eu ia para a sala com os professores e com a turma. E foi aí que eu aprendi a ter esse outro olhar. Perfeito, muito bem, Gisele. Eu quero dar boa noite à Dalva, que está nos acompanhando, né? Como já dito anteriormente, ela está em uma outra atividade, mas mesmo assim está aqui conosco, prestigiando. Bom, vamos dando seguimento, então, fazendo um link ainda nessa mesma temática. A família é um eixo de extrema importância na inclusão, seja na vida escolar, pessoal ou social. Como as políticas públicas têm amparado ou contribuído para atender os anseios de quem luta por igualdade? É para mim ou para o Maurício? Para mim? É para ti, isso. Ah, bom. Então, a família é o elo principal dessa relação. Escola, família, aluno e professor. Indiferente de diagnóstico, sem diagnóstico, nós não podemos achar que a família é algo a par daquele aluno. Não, ela faz parte, é um combo. O combo, a família vem junto, né? Então, assim, na questão da deficiência, da pessoa com deficiência, muitas vezes a família precisa ser muito encorajada, né, para que aquele aluno consiga, então, vencer essas barreiras. Para que a gente consiga, então, depois incluir no mercado e no mundo do trabalho, essa família tem que estar muito segura. Geralmente, o que acontece? Tu precisa muito de diálogo, né? Tu precisa mostrar para a família que aquele filho consegue, que aquele filho pode, que aquele aluno, que daí é aluno da escola, ele tem as potencialidades para que a gente possa, então, pensar nele lá no mundo do trabalho. Então, inicia na escola. As políticas públicas, sim, a família pensa, passou muito tempo, assim, não aceitando que aquele jovem pudesse, então, estar incluído numa empresa, porque ele realmente ficava inseguro. Ele não vai conseguir, ele vai perder, então, os benefícios financeiros, né, que são assegurados pelas políticas públicas. Hoje não é mais assim. Ele passa a ser funcionário daquela empresa, colaborador daquela empresa, ele passa a receber os benefícios da empresa e se não der certo, ele retoma com a ajuda do governo. Então, assim, a família já se sente um pouco mais assegurada nesse sentido, né? Mas se a gente não consegue chegar na família, por exemplo, no mundo do trabalho, vamos incluir um jovem que saiu do ensino médio, que tem deficiência intelectual numa empresa. A empresa tem a vaga, ele está pronto, tu, enquanto professora, sabe que ele pode, é ele que tu quer incluir. Aí tu passa, então, para esse diálogo com a família. Encoraja, inspira, para que ela crie essa coragem. Na empresa, a empresa, muitas vezes, ela está contratando por cotas, né? Não muitas vezes porque ela quer realmente fazer a inclusão. Ela quer cumprir as cotas que são necessárias. Aí começa um outro processo, que é da
empresa valorizar aquele jovem enquanto pessoa, enquanto funcionário daquela empresa. Eu tenho um relato bem curtinho para falar. Assim. Eu tenho tive um aluno que foi incluído, então, numa das empresas bem grandes do município de Gravataí, aonde aquele jovem tinha o hábito de dar o bom dia todos os dias. Era hábito dele, ninguém passava por aquele jovem sem dar o bom dia. O diretor, por sua vez, passava 2, passava 3, passava 4, sempre muito rápido no carro, né? E não dava o bom dia. Aí um dia esse diretor fez uma palestra, né, para contar um pouco das questões do processo de inclusão, onde ele disse que ele aprendeu a ser mais humano e uma gestão humana com aquele jovem. Por quê? Porque ele fez com que o diretor saísse do carro para dar o bom dia para ele. Então, assim, isso daí bom dia para que todos da empresa recebessem um bom dia. Aí tu começa a inspirar outras famílias. Né? Aquele relato daquela mãe para uma outra mãe, aí o processo se desenvolve de forma mais carinhosa, né, com aquela família. Não é fácil. Não é fácil tu incluir o teu filho no mundo do trabalho com deficiência. Tu sempre acha que precisa de alguém para que segure ele, né? Quem é que vai cuidar dele lá? Muitas vezes ele não almoça fora porque ele não sabe abrir a vianda. São práticas muito simples. Então, isso tudo é um processo que a gente tem. Valorizo aqui os serviços da PAI, né, nesse sentido, das salas de recurso, de qualquer escola que encorajam a ser incluído no mundo do trabalho pelas potencialidades, não somente por cotas. Perfeito. Maurício, com você? Não, legal. Gisele, a gente sabe que o processo de ensino ele possui metodologia adaptada, que possibilitam aulas adaptadas, né? Comenta pra gente um pouquinho como é que seriam essas aulas adaptadas com os alunos de inclusão e como é que eles são avaliados nesse quesito. Tá. Tu diz a adaptação curricular nas salas? Vou falar um pouquinho no geral, tá? Isso. Existem diversas formas de adaptação, né? Existe a adaptação da deficiência física, que como a gente já falou, que são questões mais arquitetônicas, necessárias para que aquele aluno consiga desenvolver, né, dentro do espaço, e tem as adaptações pedagógicas. Então, as pedagógicas, elas entram dentro do currículo que a gente constrói para aquele aluno. De muitas andanças, eu consegui formular um planejamento de o que acontecia. Eu recebia um aluno que ele precisava de algumas adaptações. Por exemplo, deficiência visual. Às vezes é só a adaptação do caderno. Tu não precisa fazer compras naquele espaço educacional. Mas, às vezes, se faz necessário. A escola tem, né, esse plano com orientação. Acho que o professor que está com aquele aluno precisa, então, identificar quais são as necessidades dessa adaptação. Se observa, se identifica, constrói esse plano. Tá? Esse plano, por experiência própria, ele deve ser construído com o professor de sala, com o professor do AEE, com a orientação da escola. E eu ainda apresento para a família, sempre. Né? Porque a família, quando ela vai matricular um aluno na escola, ela tem alguns desejos. Então, assim, isso também precisa estar naquele planejamento, no plano, no currículo realizado para aquele aluno. Muitas vezes, a adaptação é mais de convivência de concreto que tenha que exercer algum material, né? Muitas vezes, essa adaptação, ela se faz, por exemplo, ele não consegue desenvolver a hora do refeitório, né? Entendeu? Pensar e procurar entender o porquê daquilo é porque muitas vezes a cadeira que ele senta em casa, né? Aí tu vai conversar com a família para construir esse plano. Tu identificou que lá na escola tu tem uma cadeira muito próxima e muito parecida que ele tem em casa. Então essas práticas, isso entra tudo dentro de uma adaptação. Então, assim, a gente precisa ter em mente que a gente precisa da adaptação arquitetônica, que é para deficiência física, né? A gente não pode deixar de lutar por isso dentro do planejamento da escola, né? Que são as partes arquitetônicas. Isso precisa
ser solicitada, né? Independente de ser para direção, para órgão de estadual, federal, isso tem que acontecer. Então, nós é que estamos na ponta que precisamos ir em busca disso. A adaptação visual, muitas vezes, para aquele aluno cego, né, que também podem ser feitas durante a escola com os professores, e a pedagógica que vai dentro do currículo. E o currículo adaptado, a gente pode até falar num outro momento, porque as pessoas têm muita resistência, né? Como é que eu faço o currículo adaptado? Como é que eu construo essas adaptações? É no diálogo, não tem outra forma, né? Eu tô com um aluno que é o mesmo teu aluno e o mesmo aluno do Wagner. Nós três é que precisamos perceber o que é preciso para ele. E isso tem que estar registrado ali para que a pessoa que está no cargo de direção, orientação e em busca desse material necessário para que a gente não perca o desenvolvimento deste aluno, né? Devido à falta de adaptação. Então, eu vejo a adaptação curricular algo como direito dele, né? É um direito constituído pela Lei Brasileira de Inclusão, ele tem esse direito. E eu sempre digo que se a gente permitir, né, e provocar esse acesso desse aluno, nós já estamos falando de inclusão. E também sempre digo, se um dia a gente não estiver falando de inclusão, a gente chegou no nosso objetivo. Tá todo mundo incluído com direito incluído na sociedade. Perfeito, Gisele, muito bem. Posso seguir, Maurício? Vai lá, por favor. Então, pegando um gancho, já que tu falou em questão de adaptação de espaços escolares e essas adaptações para a inclusão, Gisele, como é que nós podemos preparar as pessoas, desde a portaria até a direção, para lidar com a inclusão? Estamos com um pouquinho do sinal da internet oscilando. Ela já retorna. Não. Enquanto a Gisele ali está voltando o sinal dela, obrigado a todos que estão aqui na nossa live. Agradecemos a presença de todos. Sigam os nossos canais, né? Siga Instagram, Mercado e Carreira. Agora a gente também está em novas plataformas. A gente também está no Twitter, Mercado e Carreira 1. A gente também está no Facebook, Mer e Carreira. E também temos o nosso canal no YouTube, né? Com o link aqui postado no nosso chat. Então, agora temos várias redes sociais para postar os nossos conteúdos, né? E acessar todas as lives aqui produzidas. Ainda também estamos recebendo convite, né, pessoal? Se você quer participar da nossa live, quer bater um papo com a gente, quer trazer a sua experiência, entre em contato com a gente na nossa rede social. Wagner, ela caiu, se tu puder puxar ela. Eu vou chamar ela aqui de novo. Isso. Então, entre em contato com a gente, traga a sua história. A gente tem a agenda para o ano que vem, então até o fim do ano a nossa agenda já está toda esgotada, então ano que vem a gente tem algumas agendas. Tem coragem? Quer vir aqui trazer para a gente? Estão todos convidados. O assunto de hoje é do mundo, né, do mundo escolar para o mundo de trabalho. A nossa convidada é a Gisele. Ela está com um pouquinho de dificuldade no sinal de internet. A gente já está resgatando ela, mas logo, logo a gente retorna ao nosso bate-papo com relação a esse tema fantástico que tem relação à inclusão. Gisele, nos escuta bem? Conseguisse voltar? Não, ainda está com um pouquinho de lentidão. Como diz aquele grande apresentador, quem sabe faz ao vivo, né? Nós estamos aqui, né? O mundo da tecnologia é isso, um dia vai, um dia volta, mas estamos aí. Vamos ver se ela retorna agora. Ela caiu de novo. Eu vou ler alguns comentários aqui do chat. Isso. Jussara Almeida, eu que agradeço por todos vocês compartilharem os seus conhecimentos. Jussara, obrigado por estar aqui conosco, né? Investindo o seu tempo conosco, vendo os nossos assuntos relacionados a mercado e carreira. Nós que agradecemos a tua participação aqui. Tá? Jussara, minha querida aluna, é tudo aqui. Exato. A Tatiane Cunha, sempre conosco, né? É uma das nossas maiores que acompanha as nossas lives ali, espectadora assídua. Vamos lá, quem mais tem aí? Alisson, boa noite. Gia é uma baita profissional,
concordamos também, por isso está aqui conosco, batendo um papo conosco. Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais. Isso. Nós estamos com bastante pessoas participando. Perfeito. O sinal da Gi tá um pouquinho ruim ainda, mas é um tema muito importante, qual nós estamos trazendo, sobre a questão da inclusão da escola para o mundo do trabalho, onde nós estamos aqui conversando com a Gisele, que tem ampla experiência na parte da educação inclusiva. Vou tentar mais uma aqui. Vamos lá. Vamos ver. Gisele entrou. O sinal hoje não está colaborando, mas a gente está aqui. Não, legal. Ó, acho que a Gisele conseguiu voltar. Gisele, nos escuta? Não, tá um pouquinho lento o sinal de internet dela. Então, a nossa convidada do dia hoje é a Gisele Killing, né? Ela está falando aí a nossa live, o tema da nossa live hoje é da escola para o mundo do trabalho. A Gisele, ela é pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, capacitada em atendimento educacional especializado, né? O que nós temos na nossa convidada? Ela tem uma carreira fantástica, desenvolvida há 16 anos na área de pedagogia inclusiva, com experiências em processos inclusivos, orientando e elaborando atividades interdisciplinares, contribuindo com o desenvolvimento de projetos educacionais, pedagógicos, qualificação e humanização diante dos processos de ensino de aprendizagem inclusivo, orientações, acompanhamento de pessoas com deficiência em projetos profissionalizantes. Então, é uma carreira fantástica. Que pena que deu esse problema agora com a internet dela. Espero que a gente vai conseguir ainda fazer a parte final. Tem perguntas e colocações bem interessantes que nós temos planejado para a live. Vamos tentar aqui mais uma vez para ver se a Gisele retorna. Gisele, com bastante telespectadores aí assistindo, né? Um tema, um assunto tão importante, porque não tem como não falar de mercado de carreira se não falar de inclusão. O sinal da nossa convidada ele está oscilando, meio ruim, mas nós vamos retomar essa conversa. Nós vamos retomar outro momento, né? Infelizmente, as nossas lives têm 1 hora, o tempo é curto, então a gente está sempre trazendo um convidado toda quinta-feira, às 19 horas, para ter um bate-papo, para trazer prática, para trazer experiência, para falar do que o mercado está falando. Nós temos vários assuntos, né, específicos dentro da inclusão, que a Gisele estava aí contribuindo com todo o seu conhecimento e experiência de sala de aula e da prática profissionalizante. Vou tentar mandar mais uma vez o convite para ela aqui. Gisele. Não caiu. Aqui, vamos ver de novo. Enquanto a Gisele não entra. Então, agora a gente está num novo dia, num novo horário, todas as quintas-feiras, às 19 horas. Semana passada foi uma exceção. A nossa convidada, ela é professora, tinha aula depois do horário. Então, agora, novo dia, novo horário, toda quinta às 19 horas. Gisele voltou. Ela está na luta lá também, tentando voltar, mas infelizmente o sinal não está colaborando. Gisele? Oi! Voltou! Nos ouve, Gisele? Está um pouquinho lento. Tá, o sinal está um pouquinho lento. Gisele? Maurício, quem é a nossa convidada da semana que vem? Então, olhando a nossa agenda da semana que vem, vamos aqui, vamos pegar a nossa agenda. Deixa eu pegar aqui certinho para não ter nenhum erro. Semana que vem, né, quinta que vem, dia 28 de 10 às 19 horas, nós vamos estar falando do fim da Eireli
Entenda o SLU, tá? Com William Meirelles, tá, pessoal? Especialista no assunto. A gente já está na reta final ali do outubro, né? Passando as comemorações do Dia dos Professores. Já vamos trazer um assunto que está bem em pauta com relação à EIRELI, uma modalidade nova que está sendo descontinuada com uma modalidade nova. Detalhes e informações sobre isso é bem importante no que tange a mercado. Então, nossas lives são mercado e carreira. Então, a gente vai trazer aqui assuntos, temas relacionados à carreira, assuntos e temas relacionados a mercado, assuntos com os dois tópicos juntos. Então, aqui é para trazer muito conteúdo, muita informação, teoria, conceito, prática. É uma live mão na massa. Então, a gente traz assuntos que estão muito em alta neste momento. A Gisele não está conseguindo nos escutar. Gisele, tenta, não sei se é o Wi-Fi ou se é o 5G ou 4G, sai reseta o teu Wi-Fi lá ou sai do 5G, a gente vai conversando aqui e a gente tenta voltar, porque a gente vai ficar aqui até o final. Se a Gisele conseguir, não. Nós vamos estar aqui, né? Mas, Wagner, enquanto isso, para a gente ir desenvolvendo até a entrada da Gisele voltar, eu queria que tu comentasse um pouquinho ali com a percepção do que a Gisele comentou com a gente nessa questão ali das metodologias que possibilitam as aulas adaptadas, né? Na tua ótica, como ela conversou, e tu está professor neste momento, então tem muito mais contato do que eu. Eu estou professor, mas atualmente eu não estou dando aula por causa da pandemia, porque eu sou um professor de extensão, eu sou um professor de cursos de curta duração, não estou atuando no momento. Na tua ótica, conforme o que ela comentou, o que tu acha que os alunos têm com relação a essa inclusão e a forma de serem avaliados? Bem como a Gisele estava falando ali, a inclusão ela tem que ter uma ótica em conjunto da escola, da orientação, da direção, dos professores especializados para estar contribuindo com o currículo adaptado. Não existe uma fórmula mágica ou algo que a gente diga, isso vai solucionar todos os problemas. Mas existe aquele olhar humanizado do que realmente vai contribuir para a vida do aluno, desenvolvimento das relações interpessoais dele, como também o que vai ajudar ele a ser um adulto independente. Né? A questão da comunicação, do diálogo. Deixa eu ver, a Gisele mandou um convite aqui, vamos ver se ela entra agora. E então, a avaliação, ela pode se dar em cima das conquistas que esse aluno está fazendo, as conquistas que ele está obtendo nesses objetivos propostos. Teve um momento que a Gisele falou ali, até mesmo às vezes colocar a mochila no lugar da mochila é uma conquista, sim. Né? Nós temos muitas vezes alunos que não conseguem se alimentar sozinhos, não conseguem utilizar o banheiro sozinho, não conseguem solicitar alguma coisa. Então, conforme esses alunos vão trazendo essa devolutiva, para nós, para quem trabalha na educação inclusiva, eu hoje trabalho, né, no município na parte da educação inclusiva, acompanho a educação curricular e também acompanho os jovens que já estão saindo para o mercado de trabalho. Então, a nossa conversa que ela é muito importante para a percepção do que realmente os empresários, o que o mercado vai receber de colaborador. Então, está cada vez mais visível que os currículos adaptados para a vida já incluem essa questão de conseguir desenvolver uma profissão, conseguir ter um bom desenvolvimento na organização e atingir os objetivos que todos nós temos, né? Que é ter qualidade de vida no trabalho, ter uma boa relação interpessoal. Não, legal. A produção me avisou aqui que parece que é um problema generalizado. Tem outras lives com o mesmo problema, né? Do convidado está caindo. Então, que ruim e que bom, né? Então, não é só nós que estamos com essa dificuldade, né? E aí, Wagner, eu vou te fazer uma pergunta aqui com relação a isso. Da Tatiane Cunha também.
Como tem sido as aulas online com esse tipo de público? Muita desistência ou não? O que tu tem de informação sobre isso? Assim, agora a Gisele contribuiu ali, currículos além dos muros da escola, isso aí, currículos para a vida. Após esse período de pandemia, né, aliás, quando nós recebemos as aulas online, todos os educadores, os que trabalham em inclusão e também os que trabalham na forma regular, sentiram um grande desafio. Por quê? Porque nós mesmos, educadores, muitas vezes nos vimos sem ter conhecimento das tecnologias, sem ter comando de como atingir esses objetivos. Né? Eu brinco ainda, inclusão digital. Muitas pessoas tiveram que se incluir, porque Instagram, Facebook, WhatsApp não é necessariamente as ferramentas de trabalho, né? Até mesmo a questão das ferramentas para aula remota por videoconferência. Então, como a Gisele contribui, isso aí, Gisele, a pandemia oportunizou repensar nos planejamentos. E nós, com a pandemia, tivemos que fazer a extensão até a família, porque a família acabou tendo que ser o professor momentâneo daquele aluno. E o professor tem anos de experiência, anos de prática, e o que acontece? Quando ele vai desenvolver essa aula, vai fazer a explicação, ele tem já o seu planejamento. E muitas vezes a família não tem esse conhecimento que, né, vamos ser sinceros, né, poucas famílias aí têm ainda pessoas que conseguiram atingir um ensino superior. A nossa realidade do Brasil, ela é visível nas suas necessidades. A pandemia mostrou muito o quanto os pais vão ver as dificuldades que é em educar o filho em casa. E você imagina essas famílias que possuem alunos de inclusão, alunos especiais. Incluir é diferente de inserir. Perfeito, Gisele. Então, as aulas online fizeram a gente repensar na educação. Não só na inclusiva, também na regular. Porque eu não posso dizer que quando eu faço uma aula diferente para o meu aluno, eu estou incluindo ele. Não. A inclusão começa quando eu consigo planejar e atingir tanto os alunos regulares como o aluno com o diagnóstico. Não, legal. Perfeito. Isso aí. Fantástico, fantástico. Eu vou fazer a pergunta aqui. A Gisele está contribuindo assiduamente no chat. Então, aquele negócio, como diz aquele locutor, quem sabe faz ao vivo, né? E aí eu vou conversar aqui, vou jogar a pergunta. Nos teus conhecimentos, Wagner, e para ti, Gisele, a experiência de vida de vocês, quais seriam os caminhos que levaria a uma equidade de inclusão da escola para o mercado do trabalho? Que caminhos são esses? Para ti, Wagner e Gisele, vai contribuindo no chat que nós vamos lendo aqui, gente. Aqui a gente improvisa. Olha, o Maurício, são muitos os desafios, né? Agora, no momento da nossa live, a gente falou de muitas coisas. Falamos de estruturas, falamos sobre políticas públicas, falamos sobre estruturas familiares, estruturas pedagógicas. Todas têm as suas deficiências em atender a inclusão. Mas atingir uma equidade é quando, que nem a Gisele colocou, quando não precisarmos mais falar sobre inclusão, que eu ter que estar sinalizando, fiscalizando e cobrando que aquilo que já deve ser natural na vida do cidadão porque ainda existe muita luta, existe muita busca para que isso aconteça. Vou dar um exemplo rapidinho. Eu moro há 2 anos em um prédio, tá? E hoje nós estamos com um hall adaptado para inclusão. Então, em um prédio que existe desde 1982. Então, mas há quanto tempo existe pessoas cadeirantes? Há quanto tempo existe pessoas que necessitam de apoio para andar? Não só de inclusão, as pessoas idosas também. Então, é essa necessidade que a gente tem. Até quando nós vamos precisar pedir por inclusão? Por adaptação à inclusão. E
Isso ainda é o que nos distancia de uma equidade. Vamos pegar as contribuições Perfeito. da Gisele? Isso, a Gisele, ela comentou aqui, né? Olhar o ser humano como único a partir das potências e o respeito às particularidades de cada um. E na sequência ela comenta a oportunizar o acesso a todas as pessoas em todos os espaços da sociedade, tá? Então, assim, né, gente, para quem está acompanhando, para quem chegou agora, então a nossa convidada teve um problema de internet, ela não está conectando, ela está aqui contribuindo no chat. Então, olhem o chat ali, ela postou mais um ponto. Todos nós somos responsáveis pelo processo de inclusão. Todo mundo, a todo momento, tá, gente? Então, o assunto era um assunto relacionado à questão aí da inclusão, né? Da escola para o mundo do trabalho, de pessoas que têm deficiências, dificuldades. A Gisele é especialista no assunto, ela estava conversando com nós até os 40 minutos aqui da nossa de internet. A gente, então, não conseguiu fazer a live até o final, infelizmente. E a informação que eu tenho aqui é todas as lives, praticamente. Então, os convidados estão com problema. Me comentaram que só a do Michel Teló está funcionando, então é mega estrelar, então é por isso, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir chegar até o final. Então, Não, eu agradeço acredito, Maurício. né? Acredito que nós vamos, porque falta 5 minutinhos para concluir, né? Eu quero também ainda ressaltar que a gente usou muito a questão escola, porque é da escola que nós vamos para o mundo, né? A instituição, a figura instituição escola é a que mais luta pela inclusão, pelos direitos. Então, ela é a que faz a transformação. Às vezes a gente ouve dos educadores e das pessoas, mas há alguns tempos atrás nós não víamos falar disso, de deficiência, de necessidades especiais, de pessoas com laudo, com diagnóstico. Sim, mas se nós olharmos dados para trás, a taxa de evasão escolar, o ensino fundamental incompleto, todas as dificuldades que aquele determinado grupo social vivenciou, hoje nós temos a oportunidade de pensar sobre isso. Graças à questão da ciência, graças à questão da pesquisa. Então, hoje nós temos oportunidades de falar de inclusão. Hoje nós temos a oportunidade de oportunizar a todos o mesmo tipo de conhecimento. Lá no início da nossa live, a Gisele colocou, né, que a questão da questão não é os recursos financeiros que fazem a diferença, mas sim o quanto tu vai fazer para isso ser diferente. Quanto tu traz de material concreto, quanto tu traz de inspiração para a vida, e quanto nós conseguimos fazer que aquele aluno, quando ele buscar um curso profissionalizante e ele chegar no mercado de trabalho, o mercado de trabalho acolha ele. A Jussara colocou muito bem ali, é o acolhimento. Ele não precisa ter que chegar e dizer, olha, minha cadeira de roda não passa na porta do banheiro. Olha, eu preciso de uma rampa. Olha, eu preciso de questões adaptadas. É esse olhar que começa sempre, não da questão das cotas, né? A necessidade só de suprir cotas que as empresas muitos têm, mas sim da questão humanizada. Quanto eu, empresa, eu, instituição, estou contribuindo para um mundo mais igualitário. Isso é muito importante frisar. Não, legal. Então, a gente está chegando no final da live, né? A gente agradece a todo mundo a presença, mesmo com um problema de internet. Foi uma mera coincidência, a última live que a gente fez nesse horário também teve problema, alguma coisa generalizada, infelizmente. Agradecemos a participação da Gisele. Gisele, parabéns pelo trabalho. Muito, muito, muito obrigado em vir aqui se desafiar e falar sobre esse tema polêmico, mas ao mesmo tempo mega ultra power importante. Então agradecemos de coração a presença de todo mundo, reforçando
sigam @mercado e carreira no Instagram, aonde ainda é a nossa base na rede social, com todos os nossos posts, vídeos e informação. A gente também está expandindo, a gente já chegou no YouTube, nós temos um canal no YouTube, a gente também tem o nosso Twitter, a gente também tem o nosso Face. Em breve, essa live vai estar gravada e vai estar disponível no nosso Instagram